A savana africana, um mar dourado de grama alta, banhado por um sol impiedoso e varrido por ventos quentes que anunciam a chegada da luta. Aqui, a vida pulsa em um ritmo feroz. Tudo o que se move está em constante alerta. Cada passo pode ser o último. Este não é um lugar para os fracos. Na savana, não há compaixão, não há descanso. A sobrevivência é a única lei. E o medo, um companheiro constante. Os caçadores espreitam nas sombras, olhos atentos, músculos tensionados, silenciosos como a própria morte. E mesmo eles, mesmo os mais astutos, os mais rápidos, os mais poderosos, sabem que em um segundo tudo pode mudar. Porque aqui, até o predador pode se tornar a caça. Mas entre todos, há aqueles que se destacam, criaturas moldadas pela natureza para dominar, predadores implacáveis, armados com velocidade, força, inteligência e instinto. São os mestres desse campo de batalha selvagem. São os 6 maiores predadores da savana. Você está prestes a entrar no coração selvagem da África, onde os fracos caem, os fortes caçam, e a luta pela vida nunca tem fim. Guepardos, a velocidade letal da savana. Na vastidão dourada da savana africana, onde o calor ondula no horizonte e a grama dança ao sabor do vento, há um predador que não depende da força bruta ou de estratégias coletivas. Ele aposta tudo na velocidade. É o guepardo, o ser terrestre mais veloz do planeta, uma arma viva moldada pelo tempo e pela necessidade de caçar para sobreviver. Com seu corpo esguio, musculatura leve e uma coluna vertebral extremamente flexível, o guepardo é pura engenharia evolutiva. Quando ele acelera, não há fuga possível. Em apenas 3 segundos, ele alcança a marca dos 100 km por hora, deixando para trás o silêncio da savana e lançando-se num vendaval de poeira e precisão. Mas sua velocidade vem com um preço. Ao contrário de outros grandes felinos, o guepardo não tem força para travar longas lutas ou sustentar grandes carcaças. Ele precisa ser cirúrgico, certeiro, rápido e eficiente. As caçadas são espetáculos de tensão. Ele se esgueira entre as moitas, usando sua pelagem manchada como camuflagem perfeita. Os olhos, destacados por marcas negras, focam a presa com uma concentração quase sobrenatural. Quando sente que o momento chegou, não hesita. Parte como um raio, curvando o corpo em arcos sincronizados. Suas patas mal tocam o chão. Em segundos, a perseguição termina, com sucesso ou fracasso. Se acerta, a caça está morta antes mesmo de entender o que a atingiu. Se erra, precisa recuar, pois cada corrida exige um esforço extremo. Um erro pode significar um dia inteiro sem alimento. Ao contrário do que muitos pensam, o guepardo não é um animal agressivo. Vive em pequenos grupos familiares ou, muitas vezes, solitário. É constantemente ameaçado por outros predadores mais fortes, como leões e hienas, que roubam suas presas com brutalidade. Mesmo tendo executado uma caçada perfeita, o guepardo precisa abandonar sua refeição se for confrontado por um competidor mais poderoso. Ele não luta, ele sobrevive, e sua maior arma não são os músculos, mas o tempo. Ele espera, observa, corre e vence. A vida para o guepardo é uma corrida contra tudo, contra a fome, contra a sede, contra os rivais e, acima de tudo, contra o tempo. A cada geração, seu número diminui. A cada ano, a savana se torna mais hostil. Mas enquanto houver espaço para correr e olhos para observar, o guepardo continuará cruzando os campos como um raio selvagem, uma lembrança viva de que, na natureza, a velocidade pode ser tão mortal quanto a força. Hienas malhadas, a ordem cruel da noite. Quando o sol se despede no horizonte e as sombras tomam conta da savana, a verdadeira natureza do deserto africano desperta. É nesse momento que surgem criaturas que caminham entre o grotesco e o genial, entre a risada da morte e a matemática da sobrevivência. As hienas malhadas, para muitos, símbolos de covardia e feiura, mas para quem observa com atenção, são predadoras formidáveis, estrategistas natas e, acima de tudo, mestres da resistência. Ao contrário do que o senso comum espalhou, as hienas não vivem apenas dos restos deixados por outros. Elas são caçadoras habilidosas, com uma taxa de sucesso superior até mesmo à dos leões. Caçam em grupos organizados, verdadeiras milícias selvagens, movidas por comunicação vocal complexa e uma hierarquia social extremamente rígida, onde o poder pertence às fêmeas. Numa sociedade matriarcal impiedosa, até mesmo os machos mais fortes se curvam diante da liderança dominante. O corpo da hiena é estranho aos olhos humanos.
humanos. A linha do dorso inclinada, os ombros elevados, a mandíbula poderosa. Mas tudo nela tem um propósito. Sua mordida é uma das mais fortes do reino animal, capaz de esmagar ossos com facilidade. Onde outros predadores deixam carcaças incompletas, as hienas devoram tudo: músculos, vísceras, ossos. Nada é desperdiçado, nada é sagrado. Na lógica crua da savana, elas são a faxina final e também, muitas vezes, o primeiro ataque. A caça das hienas é um espetáculo brutal de resistência. Elas perseguem suas presas por quilômetros, testando os limites da vítima até que não reste mais força. Exausta, a presa cai, cercada por risos agudos que cortam o silêncio da noite. É um som inconfundível, muitas vezes confundido com diversão, mas que carrega outro significado: comunicação. Elas estão falando entre si, coordenando movimentos, avisando da chegada de reforços ou alertando sobre o perigo. Conflitos entre hienas e outros predadores são constantes. Elas desafiam leopardos, enfrentam guepardos e até confrontam os leões, principalmente em grupos numerosos. Corajosas ou insanas, na savana, essa linha é tênue, mas uma coisa é certa: elas raramente recuam. E quando recuam, é apenas para atacar melhor. As hienas malhadas não são apenas sobreviventes, são arquitetas do caos. Sabem o momento exato de atacar, sabem esperar, sabem tomar o que é dos outros. Elas operam no limiar entre a astúcia e a selvageria, e é nesse espaço que prosperam. E assim, enquanto os outros dormem, as hienas dominam. De olhos atentos, bocas afiadas e risos cortantes. Elas não precisam de aprovação, elas não pedem licença, elas apenas vencem. Leopardos, os fantasmas da savana. Quando a noite se deita sobre a savana, nem mesmo as sombras estão a salvo. Em meio às árvores retorcidas e à relva alta, um predador se move com o silêncio da morte. Seus passos não são ouvidos. Seus olhos são duas lâminas de ouro cravadas na escuridão. Ele não lidera grupos, não precisa de alarde, nem de território vasto. Ele é o próprio terror silencioso da savana. Este é o leopardo, o assassino invisível da África. A beleza selvagem do leopardo é quase hipnotizante. A pelagem dourada manchada com rosetas negras não é apenas charme, é camuflagem viva. Ele desaparece no ambiente como fumaça, surgindo apenas quando é tarde demais. Dono de uma força descomunal para seu porte, o leopardo é capaz de arrastar presas 2 vezes maiores que ele até o topo de uma árvore. Lá em cima, entre os galhos grossos e seguros, ele janta em paz, longe de hienas oportunistas e leões famintos. Ao contrário dos guepardos, que dependem da velocidade, ou das hienas, que caçam em bando, o leopardo aposta tudo na paciência. Ele observa, estuda e ataca com a precisão de um bisturi. Um único salto, uma mordida fatal no pescoço, e tudo termina em silêncio. A presa mal tem tempo de lutar. Ele não precisa correr, ele precisa apenas escolher o momento certo. A habilidade de escalar árvores com agilidade, combinada com seu comportamento solitário, faz dele um dos predadores mais difíceis de serem vistos na natureza. Ele é um mestre da invisibilidade. Pode estar a poucos metros de você, e seus olhos humanos jamais perceberiam. Sua existência depende disso, da arte de não ser visto, de atacar antes de ser notado, de desaparecer antes que a selva desperte. Mas o leopardo não é apenas um caçador furtivo, ele é também um sobrevivente em um mundo cruel. Vive nas margens do território dos grandes felinos, enfrentando constantemente o risco de ataques de leões e hienas. Não por fraqueza, mas por inteligência, ele evita confrontos desnecessários. Sua guerra é silenciosa, sua vitória é garantida pela ausência de rastros. Mesmo no reino da força, o leopardo mostra que há outro caminho. Um caminho onde a astúcia reina, onde a força não é exibida, mas aplicada no momento exato, com frieza e eficácia. Ele é a sombra que paira sobre a savana, o sussurro que antecede o fim, a beleza letal que dança entre os galhos. O leopardo não precisa dominar, ele apenas precisa estar presente. E mesmo quando ninguém o vê, ele está lá, observando. Crocodilos, o terror que espera nas águas. Enquanto o calor escaldante do dia cede espaço ao entardecer na savana, muitos animais seguem em direção aos rios para saciar a sede.
Eles confiam nas margens, acreditam que ali encontrarão alívio, mas esquecem que nem toda ameaça caminha sobre quatro patas. Algumas se escondem sob a superfície, imóveis como pedra, esperando, observando. Esse é o domínio do crocodilo do Nilo, o predador pré-histórico que sobreviveu ao tempo e à evolução. E ele não precisa correr, ele só precisa esperar. Com até 5 metros de comprimento e mais de meia tonelada de músculos, couro e dentes, o crocodilo é uma arma viva moldada ao longo de milhões de anos. Diferente dos predadores terrestres que usam velocidade ou força em emboscadas abertas, ele domina o ataque furtivo, transformando um momento de distração em sentença de morte. Seu método é simples. Aproxima-se lentamente, quase imperceptível, com apenas os olhos e as narinas à mostra. Quando a vítima se aproxima da água, é como se a própria terra se revoltasse contra ela. O ataque é rápido, um salto explosivo. A mandíbula se fecha com uma força absurda, a mais poderosa de todo o reino animal. E a vítima é puxada para a água, onde começa o segundo ato do horror, a rotação da morte. Girando sobre o próprio eixo, o crocodilo despedaça músculos e ossos com brutal eficiência. Não há tempo para gritos. A água engole tudo, mas não se engane. O crocodilo não vive apenas de impulsos. Ele calcula, avalia, conhece os padrões das presas. Pode passar horas, dias, sem mover um músculo, à espera do momento certo. Essa paciência o torna um caçador ainda mais perigoso. A natureza o vestiu de armadura, mas sua arma mais letal é o silêncio. Crocodilos também são mestres do domínio territorial. Não aceitam intrusos. Um único erro pode significar o fim para qualquer criatura que ouse atravessar seu caminho. Até mesmo grandes mamíferos como búfalos e zebras caem sob seu poder, arrastados das margens enlameadas para os confins de um túmulo aquático. Apesar de viverem majoritariamente dentro d'água, os crocodilos governam também os arredores. Sua presença muda o comportamento de outros animais. Mesmo quando invisível, ele dita as regras. É o rei do medo, o senhor do pântano, a encarnação de um passado remoto onde os répteis dominavam a terra. E mesmo hoje, em meio à modernidade do mundo, o crocodilo continua inalterado, porque não há o que mudar no que já nasceu perfeito para matar. Ele é o tempo, ele é o instinto, ele é o aviso silencioso de que nem tudo o que parece calmo está em paz. Cão selvagem africano, a alcateia da morte. Quando o sol começa a se erguer sobre a savana e os grandes felinos ainda bocejam sob a sombra das acácias, um grupo se ergue em movimento. Não há rugidos, não há silêncios longos. Há apenas o som das patas ágeis cortando a relva alta, das respirações sincronizadas e da estratégia colocada em ação com precisão assustadora. São os cães selvagens africanos, e onde há um, há muitos. E onde há muitos, há morte. Com suas orelhas grandes e focinhos alongados, esses animais podem até parecer menos ameaçadores do que um leão ou um crocodilo, mas essa aparência esconde um dos segredos mais temidos da savana, uma taxa de sucesso em caçadas que ultrapassa 80%. Para efeito de comparação, leões, com toda sua imponência, raramente chegam a 30%. Isso porque os cães selvagens não caçam como indivíduos. Eles são uma unidade viva, uma máquina coletiva. A força da matilha está na cooperação. Antes de qualquer caçada, eles se comunicam com sons agudos e gestos corporais. Traçam estratégias, dividem funções. Há quem encurrale, quem bloqueie rotas de fuga e quem vá direto à jugular. E quando começa, a caçada é fulminante. A velocidade aliada à resistência permite que eles persigam uma presa por quilômetros. Um antílope pode correr rápido, mas os cães correm mais e por mais tempo. Cada passo da vítima é vigiado, cada curva antecipada, até que o desfecho é inevitável. Ao contrário dos grandes felinos, que às vezes abandonam a caçada diante da dificuldade, os cães selvagens seguem até o fim. Quando a presa cai, não há hesitação. A matilha avança com uma fome quase coreografada. A carne é dilacerada com velocidade, pois cada segundo conta. Outros predadores podem sentir o cheiro e tentar roubar a refeição. Por isso, eles comem rápido, com eficiência militar. Mas esses caçadores
implacáveis também revelam um lado surpreendente. Dentro da matilha, há empatia. Os filhotes se alimentam primeiro, os mais velhos são cuidados. Doentes e feridos recebem alimento regurgitado pelos companheiros. Existe um código silencioso de proteção, uma hierarquia respeitada, uma família. No entanto, a vida para os cães selvagens não é fácil. Eles são ameaçados não apenas por predadores maiores, como leões e hienas, mas também pelo ser humano. A destruição de seu habitat e doenças transmitidas por cães domésticos têm reduzido drasticamente suas populações. Ainda assim, eles continuam lutando, como sempre fizeram, unidos, resilientes e letais. Na savana, onde muitos confiam na força bruta ou na furtividade, os cães selvagens mostram que a cooperação pode ser a arma mais letal de todas. E quando eles se reúnem e partem em disparada, não há como detê-los, porque o que os move não é apenas a fome, é a força do grupo, é a sobrevivência construída em conjunto, é a perfeição da natureza em forma de matilha. Leões, os reis da savana. Na vastidão dourada da savana, entre o ondular das gramíneas sob o vento quente e o eco distante de caçadas perdidas no tempo, uma presença se impõe com naturalidade incontestável. É uma criatura que não precisa se esconder, que caminha com orgulho e autoridade. Quando ele ruge, a savana escuta. Quando ele passa, todos observam. Esse é o leão, o verdadeiro soberano das planícies africanas. A imponência de um leão adulto é inegável. Com até 250 quilos de músculos, garras afiadas e uma juba espessa como uma coroa viva, o macho parece esculpido para reinar. Mas o poder dos leões não está apenas na força física, está no domínio sobre o território, na liderança sobre a alcateia e na inteligência que conduz estratégias de caça, defesa e sobrevivência. Ao contrário do que muitos pensam, os leões não vivem sozinhos. Eles formam sociedades complexas chamadas de coalizões ou alcateias, compostas geralmente por fêmeas aparentadas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. Nessa estrutura, as fêmeas são as principais caçadoras. Trabalham em equipe, coordenadas com precisão, atacando em semicírculo para cercar e encurralar a presa. Cada movimento é ensaiado ao longo de gerações, transmitido não por palavras, mas por instinto e observação. Os leões são caçadores poderosos, sim, mas também são estrategistas. Eles evitam riscos desnecessários, atacam no momento certo e sabem esperar quando é preciso. Um grupo de leoas pode derrubar gnus, búfalos e até girafas, desafios que poucos ousariam enfrentar. Mas não se enganem, o trono dos leões é constantemente ameaçado. Hienas disputam carcaças, leopardos desafiam os limites, crocodilos matam filhotes desatentos e outros leões vindos de longe chegam para tomar o lugar do macho dominante. Quando isso acontece, o conflito é inevitável, uma luta brutal, onde o perdedor pode perder não só o território, mas a vida. Se um novo leão toma o controle da alcateia, os filhotes do antigo são mortos, forçando as leoas a entrar novamente no cio. É cruel, mas é a lei da savana. E ainda assim, mesmo diante desse ciclo de sangue e poder, há momentos de profunda ternura entre os leões. Fêmeas lambem seus filhotes com carinho, machos repousam juntos, encostados sob a sombra. Irmãos caçam lado a lado, porque até mesmo os reis têm corações que batem com emoções ancestrais: medo, amor, proteção. O leão é o equilíbrio entre o caos e a ordem. Ele não governa pela brutalidade constante, mas pelo respeito silencioso que seu nome carrega. Ele pode dormir por horas sob o sol abrasador, mas quando se levanta, toda a savana se curva. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. É um aviso, uma declaração, um lembrete de que, acima de todos os predadores, acima dos caçadores solitários e das alcateias implacáveis, há um que nasceu para reinar. Na savana selvagem, onde cada dia é uma batalha pela vida, o leão não é apenas um sobrevivente, ele é o símbolo do domínio, o espírito da força, o rei que, mesmo cercado por perigos, nunca perde sua coroa. Na savana africana, o sol se põe sobre um palco de sobrevivência onde apenas os mais adaptados persistem. Cada predador que vimos, do veloz guepardo ao imponente leão, carrega em si a história de milhões de anos de evolução, estratégia e luta pela vida. Eles não são apenas caçadores, são símbolos de força, resiliência e equilíbrio. Cada um à sua maneira molda a savana e mantém vivo o ciclo selvagem da natureza. Mas neste mundo onde a força se encontra
encontra com a astúcia, onde a união vence o isolamento e onde até os reis enfrentam ameaças, uma pergunta permanece: qual deles de fato reina absoluto? Agora queremos saber a sua opinião. Quem, entre esses 6 predadores, é o verdadeiro soberano da savana? Você concorda que os leões ainda merecem o trono? Ou algum outro deveria governar? Escreva nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade apaixonada pela vida selvagem. Se você se sentiu parte dessa jornada, deixe o seu like. Ele é tão importante para nós quanto o trabalho em grupo é para os cães selvagens. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da natureza e ative o sininho, porque a próxima aventura pode estar mais próxima do que você imagina. Nos vemos em breve, onde a natureza ainda fala mais alto.